Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC_oficial, e vamos trazer um pós-jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense, um jogo que foi marcado por mais um vexame e que pode se tornar ainda maior no Morumbi. Um jogo onde o São Paulo foi repleto de desastres. Então, se você já se interessou pelo vídeo, fica até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o botão aí de se inscrever e já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que sai do nosso canal. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, editor, e vamos para o vídeo. Então, nação, vamos começar aqui falando do pós-jogo. Um jogo onde o São Paulo foi marcado por mais um vexame na história do São Paulo Futebol Clube. Um jogo onde o São Paulo poderia ter ganhado com facilidade, né? E ainda mais porque o Atlético Goianiense tinha recém perdido o técnico e tinha recém contratado o Eduardo Batista. Aí a gente para um pouco para pensar e pá, agora vai dar um pouco mais tranquilidade, o São Paulo vai ter mais facilidade de jogar por causa que o novo técnico ainda teria poucos treinos para poder elaborar um modo tático de jogar, de arrumar a equipe para um confronto contra o São Paulo, né? A gente esperava que seria um jogo um pouco mais fácil. Só que quando se trata de São Paulo, se trata de jogadores do São Paulo Futebol Clube, que é muito diferente dos jogadores que a gente estava acostumado a ver jogar no São Paulo. E os de hoje em dia, que tá no elenco atual, não faz por merecer vestir esse manto do São Paulo Futebol. Eu vou começar falando aqui sobre a escalação para vocês. Preste atenção à escalação que o São Paulo, que o Rogério Ceni, nosso treinador, colocou para enfrentar o Atlético Goianiense. Olha só, Jandrei, a gente não tem outro goleiro, né? Tem o Felipe Alves. Eu, particularmente, já deixava o Jandrei no banco. Porque da partida do final de semana que ele fez já não era merecido a titularidade. Já iria com o Felipe Alves de cara para poder dar uma sequência para ele. Então, Jandrei no gol, Diego Costa, Ferrarese e Léo. Esse foi o trio de zaga do São Paulo Futebol Clube. Então, o trio de zaga estava bom. Primeiro tempo, estava jogando muito bem. E teve aquela falha no gol. Vou chegar lá, mas vamos dar sequência aqui rapidinho. Na cabeça de área, Pablo Maia. Pablo Maia já não vem mostrando um bom futebol há muito tempo. Depois de que sofreu a lesão, depois que passou o Campeonato Paulista, o futebol dele caiu bastante. Não é mais aquele Pablo Maia que a gente esperava que ele fosse e que a gente estava sonhando que ele fosse ser um primeiro volante, um dos melhores primeiro volantes na atualidade. Porém, o rendimento dele caiu absurdamente. Aí, um pouco mais na frente, aquela linha de 4, né, que o Rogério Ceni está acostumado a fazer. O lateral, os dois alas abertos, que na direita, Igor Vinícius, na esquerda, o Reinaldo. O Igor Vinícius dá para reconhecer, dá para entender um pouco o baixo rendimento dele no jogo de ontem. Via tendo várias sequências boas de jogos, via fazendo bons jogos, né? E ontem ele não fez uma boa atuação. Mas não dá para botar a culpa totalmente no Igor Vinícius, até porque ele vem fazendo a posição dele muito bem feita. Na lateral esquerda, o Reinaldo. Cara, o Reinaldo, ele é um jogador de ala mais agressivo. Só que quando se trata de parte defensiva, o Reinaldo ele se atrapalha muito na marcação. Ele não tem força o suficiente para fazer uma marcação boa. Ele sobe muito bem, ataca muito bem, mas ontem ele não estava num bom momento de fazer bons cruzamentos, de bom ataque, de boas finalizações. Ele não estava num bom momento. Errou todos os cruzamentos que ele tentou, o Reinaldo errou. Passes bobos, curtos, de média distância, de distância muito pequenas, ele também estava errando. Então já era um sinal que o Reinaldo não era para estar em campo ontem, já era para ter sacado. Aí, aquela dupla dinâmica que todo mundo fala e que ninguém gosta de ver. Eu particularmente já deixei bem claro para você aqui no vídeo, que eu não gosto dessa dupla dinâmica. Os dois juntos não dá para jogar e ficou bem claro ontem que impossível, não dá para jogar e não dá para colocar os dois juntos. E graças a Deus, semana que vem não, no próximo jogo a gente vai estar sem essa dupla dinâmica. Inclusive, eu vou comentar sobre ele aqui, então fica até o final. Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Rodrigo Nestor
É uma espécie de jogador que você cria uma expectativa sobre ele no começo da partida, e no decorrer da partida você perde totalmente a expectativa que você colocou em cima dele. Porque é um jogador que te dá uma esperança, e no decorrer da partida você acende aquela luz e você pensa, não é nada disso. É um jogador que basicamente é disfarçado por trás de um jogador que ele pretende ser. Então, ele não mostra nenhum futebol agradável ao São Paulo Futebol Clube. Então ele não merecia estar no São Paulo e não merece ser titular do São Paulo Futebol Clube. Até porque ele não é nenhum gênio do futebol, e também ele não faz uma função muito boa, bem elaborada, que é a função dele de criação de jogada. Ele não sabe fazer absolutamente nada sobre essa posição. Igor Gomes, criticado pela torcida, por todo mundo. Claro, viveu alguns momentos no São Paulo bons, mas todo mundo sabe que ele não é um bom jogador. Todo mundo sabe que ele não sabe marcar. Todo mundo sabe que ele não sabe construir jogada. E principalmente todo mundo sabe que ele não tem uma boa finalização. Então o que é que o Igor Gomes tem para ser titular do São Paulo? Todo mundo já sabe. Ele tem o Rogério Ceni, o pai, o filhinho, o papai sempre coloca o filho para jogar. Então é exatamente isso que o Igor Gomes tem no São Paulo Futebol Clube. Enquanto o Rogério Ceni estiver no São Paulo, ele vai ser titular no São Paulo Futebol Clube. E ele provou ontem que não merece estar no São Paulo pela expulsão boba, desnecessária, em uma falta medíocre de um jogador ruim, de baixo nível, que foi a falta que ele cometeu ontem, que levou a expulsão bem marcada e o cartão bem aplicado, a expulsão bem aplicada. E graças a Deus ele não vai estar no jogo da volta. Ninguém adianta falar aqui que ele vai fazer falta. Não vai fazer falta, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários se Igor Gomes irá fazer falta no jogo da volta contra o Atlético Goianiense. Graças a Deus ele não vai estar. Talvez ali o Rogério Ceni poderia pensar em colocar um jogador para realmente criar jogada nesse meio campo do São Paulo Futebol Clube. E na frente, o nosso ataque, que é a única coisa que vem fazendo de diferença no São Paulo Futebol Clube, é o ataque, né? Com Caleri e Luciano. O Luciano, não dá pra criticar o Luciano, cara. Ele briga, ele corre, ele incentiva, ele volta o jogo para poder buscar a jogada, ele tenta criar jogada. O Caleri, nem se fala. É um monstro de jogador, um centroavante diferenciado no Brasil, que briga o tempo todo, que tá ali, ele apanha o tempo todo, tenta segurar a jogada, tenta criar jogada, sai da posição dele para poder buscar jogo, para poder criar a jogada que era para ele tá recebendo, ele sai da posição dele para poder criar. Ele e o Luciano, na minha opinião, eles jogam sozinho nesse time do São Paulo Futebol Clube. Os únicos que se salvam, e ainda eu incluiria o Ferrarese, que já mostrou um bom futebol e que está mostrando uma segurança enorme no São Paulo Futebol Clube. Agora vamos falar da substituição do Rogério Ceni. Aos 45 minutos, o Rogério Ceni tirou o Reinaldo e colocou o Wellington. Como eu falei para vocês, o Reinaldo deveria ter saído, ter sacado logo de início. Essa alteração eu concordo com o Rogério Ceni. Fez uma alteração lateral por lateral, até porque o Reinaldo não estava no bom momento e não estava jogando muito bem. Porém, ele fez essa alteração porque o Igor Gomes foi expulso. Como foi expulso, acho que os 43 por aí. Foi aos 43 minutos o Igor Gomes foi expulso, mais ou menos. Daí ele optou para a opção de colocar o Wellington para poder dar um pouco mais de segurança na parte defensiva. O Wellington ataca bem, mas ele defende muito bem. Então ele optou por essa situação de colocar o Wellington e tirar o Reinaldo. Até aí um ponto positivo. Ele fez com que a parte defensiva tentasse ter um pouco mais de controle na parte de trás. Às 45 também, ele colocou o Patrick no lugar de Nahuel Ferrarese. Daí, são substituições que eu já não concordo. Como é que você está tirando um zagueiro que está fazendo uma diferença muito grande no elenco do São Paulo, que já mostrou que tem capacidade de ser titular absoluto. Ele vai ser titular absoluto na Nahuel Ferrarese. Não tem... quando o Arboleda voltar, tenho certeza que vai ser a Diego Costa, Ferrarese e a Arboleda.
vai ser esse trio de zaga. Até porque os três são os melhores zagueiros que tem no São Paulo no time de hoje. Não tem outros zagueiros para ser melhor que esses. Então essa alteração para mim foi totalmente desnecessária. Ele poderia ter tirado o Nestor para poder colocar o Patrick. Porém, o Patrick não fez uma boa partida ontem. Então, uma alteração basicamente jogada no lixo. Jogada fora, uma alteração que não deu força nenhuma no meio-campo do São Paulo, até porque o Patrick ele teve muita dificuldade, eu acho que ele estava um pouco acima do peso, não estava conseguindo nem correr com a bola. Toda vez quando ele tentava dar uma arrancada, parece que já estava morto, não estava conseguindo correr mais. Teve uma arrancada que o Patrick deu, estava sozinho, tudo bem, estava sozinho. Mas, cara, quando ele pegou a bola, como ele mal tinha chegado no meio-campo, ele já estava cansado. Incrível como um jogador, ele treina todos os dias, jogador profissional, e não consegue se manter com o peso ideal para jogar num nível bom no Campeonato Brasileiro. E o Patrick, ele estava num bom momento, todo mundo sabe, ele estava vivendo um momento muito bom no São Paulo. Porém, depois da lesão, parece que ele pesou bastante o futebol dele, ele não está conseguindo encaixar agora no sistema. No segundo tempo do São Paulo, o Rogério Ceni tirou o Luciano, tirou o Pablo Maia e tirou o Rodrigo Nestor. Vou explicar essa substituição. O primeiro erro que eu falei para vocês foi tirar o Ferrarese. O segundo erro, tirar o Luciano. O cara que fez o gol do São Paulo, o cara que estava buscando a jogada atrás, voltando no jogo, para poder criar a jogada, para poder chegar no ataque. Aí ele tira o Luciano e coloca quem? Ah, todo mundo esperou. Agora ele vai botar o Busto. Vai botar um jogador ali de ponta de velocidade que sabe jogar, que sabe driblar, tem uma boa finalização. Foi contratado para isso. O São Paulo teve uma dificuldade imensa para poder contratar Nahuel Busto. Aí ele pega e coloca quem? Marcos Guilherme. Eu não tenho nada contra o Marcos Guilherme, mas a gente já sabe que o Marcos Guilherme não é nada mais, nada menos do que um velocista. Ele não tem finalização, ele não tem drible e ele não sabe criar jogada. Esse é o tipo de jogador que o São Paulo contratou para suprir a necessidade de uma ponta direita. Então, o Rogério Ceni tira o Luciano e coloca o Marcos Guilherme, deixando o Nahuel Busto no banco. Para que contratou o Nahuel Busto? Para deixar no banco? Eu acho que ele foi contratado para ser titular de São Paulo, um ponta de velocidade, driblador que ele tanto pedia. E ao invés disso, ele deixa o cara no banco. Há 3 jogos, Nahuel Busto ainda não jogou pelo São Paulo. Fez uma estreia, porém, de poucos minutos em campo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa substituição errada do Rogério Ceni. Aí a terceira substituição errada que eu acho no meu ponto de vista foi Alisson pelo Nestor, tá? O Alisson no meu ponto de vista, cara, o São Paulo já tava perdendo de 2-1. 2-1, acho que 3-1. 2-1 era. 2-1, primeiro tava no segundo tempo, 2-1 já pro Atlético Goianiense. O São Paulo já tava perdendo. Porém, ele vai tirar Rodrigo Nestor e coloca o Alisson. Se fosse para fazer essa alteração, teria tirado ele no primeiro tempo. Não teria nem colocado o Rodrigo Nestor. E como eu falei, ele não é um jogador de criação de jogada, ele não sabe fazer absolutamente nada da parte de criação do setor que ele atua. Então, Rodrigo Nestor... Quem é Rodrigo Nestor? Eu particularmente, ele não acho um bom jogador e não acho que ele deveria ser jogador para estar no São Paulo Futebol Clube. Aí, mais uma alteração errada, teria jogadores melhores para colocar, tá? E na minha opinião, teria jogadores melhores. Aí ele sacou o Pablo Maia e colocou o Gabriel Neves. Quando o Gabriel Neves entrou, o jogo deu o meio-campo do São Paulo deu uma melhorada. Até porque o Gabriel Neves ele é um jogador que dá uma segurada e sabe criar jogadas, sabe fazer boas viradas. Aí, pensa bem, se tivesse Gabriel Neves e o Galopo, acho que seriam, para mim, o melhor meio-campo do São Paulo seria esses dois. Esses dois.
enquanto o Luan não volta, porque para mim terá que ser Luan, Gabriel Neves e Juliano Galopo. Esse trio deve ser o meio-campo do São Paulo, para poder ter uma melhor parte defensiva e criação de jogada, porque o Gabriel Neves sabe fazer boas viradas de bola e o Galopo para fazer profundidade de bolas enviadas. Então, deveria entrar com esse meio-campo para o São Paulo ter uma boa partida no meio-campo de ontem. Exceção de Luan, que ainda está voltando, né? Mas, pelo contexto que eu falei, Gabriel Neves e Galopo deveriam ter entrado de primeira, sacando Igor Gomes e Nestor, como eu falei para vocês. Mas, infelizmente, o Rogério Ceni não consegue enxergar o contexto de um jogo no decorrer de uma partida. Ele consegue fazer diversas vezes um erro em substituições. Ele não tirou nenhum aprendizado de um 4-0 no Campeonato Paulista para o Palmeiras. Um jogo onde teria terminado o primeiro jogo 3-1. Ele não conseguiu tirar nenhuma lição daqueles 4-0 que o São Paulo levou no Allianz Parque. Não tirou nenhuma lição da outra goleada que levou para o Flamengo. Não tirou nenhuma lição. E isso tudo indica que o nosso treinador ele é limitado a alterações. Ele não sabe fazer alterações no São Paulo. Ele não tem. Ele pode até ter boas estilo de jogo. Pode até ter bom estilo de jogo. Ele pode até fazer, elaborar uma boa equipe, montar a parte defensiva. Porém, quando se trata no decorrer da partida, ele se perde totalmente nas partes de substituição, porque ele acaba matando o jogo do São Paulo Futebol Clube. O time ontem, um time medíocre, um time que não foi agressivo, um time que basicamente não teve desejo de ganhar o jogo, um time que não teve força para reagir ao segundo gol. No primeiro eu acho que para mim teve uma mera sorte ali do Reinaldo ter conseguido roubar aquela bola. Para mim foi uma sorte muito que o São Paulo teve, né, para o Reinaldo roubar aquela bola. Mas fora isso, não teve mais nada. Reinaldo, o Luciano e o Caleri lá em cima brigando o tempo todo, para quê? Para não receber nenhuma bola de finalização. Nenhuma bola recebeu. Aí o São Paulo dispensou Volpi, achando que o erro seria no goleiro. Dispensou Thiago Volpi. Só que aí a gente percebeu que não era Thiago Volpi. A solução não era o Thiago Volpi. Aí tem Jandrei e Felipe Alves. A diretoria vem falando que não vai investir para contratar mais um goleiro. Só que a gente vê, tá escancarado que percebe que precisa de mais um goleiro para atuar no São Paulo. E agora tá mais que claro que tem que contratar. Já tá bem claro, cara. Tem que contratar um goleiro. O São Paulo teve diversas oportunidades de contratar um goleiro. Tentou o John. 8 milhões de reais, o Santos pediu só 8. O São Paulo não ofereceu para pagar pelo bom goleiro John. 8. Tinha diversos goleiros no mercado. Você poderia contratar o Walter do Cuiabá, que é um bom goleiro. Muitos vão discordar. Mas tem o goleiro do Botafogo, que é o Gatito. Para mim é um excelente goleiro também. O Rafael Cabral, quando o São Paulo liberou o Thiago Volpi, ele estava basicamente livre no mercado para ser contratado. Deixou uma oportunidade passar. Tem o Marcelo Grolli agora, no Grêmio, que era o ex-Grêmio. Pode ser um bom reforço, mas tu acha que o São Paulo vai investir para contratar? Não investiu 8 milhões para trazer o John, vai investir a mais para trazer Marcelo Grolli. Então fica difícil você ter uma esperança nesse São Paulo, nessa diretoria, no Rogério Ceni. Eu vou deixar bem claro para vocês aqui. Se o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, tem que mandar imediatamente o Rogério Ceni embora. Já não dá mais para aguentar o Rogério Ceni se essa eliminação acontecer. Não dá mais para suportar o Rogério Ceni no cargo de treinador do São Paulo. Aí com tudo isso acontecendo, a diretoria do São Paulo ainda está planejando o golpe.
de fazer uma reeleição para deixar o Júlio Casares no mandato ainda. Lembrando que Júlio Casares, ele já fazia parte da diretoria no passado e votou contra a reeleição. Agora que ele está como presidente do São Paulo, ele torce a favor da reeleição para permanecer no cargo do São Paulo Futebol Clube. Primeira votação, já tentaram fazer isso e o sócio-torcedor vetou. Espero que na próxima que vai ter agora, o sócio-torcedor vete novamente. Porque se isso acontecer, o golpe já está feito, vai acabar com o São Paulo Futebol Clube. Então é essa diretoria que você quer para o São Paulo? Pode ter colocado as coisas boas, tem algumas partes, mas a maioria das coisas está acabando com o São Paulo. Contratações desnecessárias, como a de Marcos Guilherme. Tem um Colorado, que o cara basicamente nem entra em campo, cara. Talvez muito aí diga aí que o cara não tem um bom futebol, mas como é que a gente vai ter a certeza que ele não tem um bom futebol se ele nem entra em campo direito? Entra com 3 minutos, 2, 4 minutos de jogo para acabar. Gabriel Neves, a gente é prova disso. Não entrava. Depois, quando ele teve boa sequência, ele mostrou que tinha futebol. Será que seria esse o caso também do Colorado? Por que não dar oportunidade? Não sei, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece no São Paulo Futebol Clube. É isso. O André Anderson, pra mim, ele é um baita jogador, cara. O Rogério Ceni aprovou a chegada dele, era o pedido do Rogério Ceni. A presidência trouxe, São Paulo trouxe pro elenco. E hoje, cadê o André Anderson? Dizem por aí, que ele sofre de dores na perna. Será que isso é verdade? Porque já tem um bom tempo que ele tá lá. Já tem um bom tempo. Os jogadores já foram pro departamento médico, já voltaram e ele ainda continua lá. E só sofre dores. Até quando isso? Até quando o departamento médico do São Paulo vai permanecer desse jeito? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para estar nos ajudando e o YouTube divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que sair no nosso canal. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, já nos segue lá para ficar atualizado de tudo que rola no mundo do tricolor do Morumbi, porque eu solto todas as notícias lá no nosso Instagram. Então já nos segue lá, link na descrição. Então, e até o próximo vídeo.